Tite vai comandar um Flamengo que vai ter, aliás, esse jogo exclusivo nos canais ESPN e no Star Plus, um jogaço de Libertadores, por si só já uma atração. Mas nós temos vários capítulos ali nessa partida. Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite. Tem o pré-jogo no Sport Center das 4 da tarde, o pós no Linha de Passe, também nas nossas redes digitais, né, nas redes sociais também. Agora, o Pedro Henrique Torre está lá para falar com a gente direto do Maracanã. Ô Pedro, eu falei aqui de alguns capítulos que estão em torno desse jogo. Por exemplo, o Tite vai dar espetáculo ou não vai? Ou esse time é do Flamengo mesmo? Como é que vai encaixar o meio de campo? O Gerson, como é que entra nisso? Mas eu acho que o grande lance é reencontro do Gabigol com a galera do Mengão. Essa torcida é diferente daquela que esteve em Manaus, né? Cada um com a sua característica, mas é uma torcida que ele vai reencontrar depois do episódio da camisa do Corinthians. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Tudo bom, Edu? Um abraço para você, um grande abraço para todos que estão por aí, Zé, Xará, Pedro Ivo, também o Bueno e quem mais que está por aí, Fernando Campos, que gosta de um funk, estava ouvindo por aqui, quem diria, tá? Garoto. Vai até o chão, será? Tá animadíssimo por aí. Então, um grande abraço a todos, expectativa muito grande por esse jogo de amanhã, transmissão exclusiva da ESPN. O Flamengo tem que vencer pelo menos por um golzinho. Uma vitória simples basta para avançar, mas tem que estar na cabeça que ainda não cumpriu a sua missão na fase de grupos, que é pelo menos conseguir essa classificação para as oitavas de final. Essa expectativa muito grande pelo reencontro do Gabigol com o Maracanã, porque foi um reencontro com a torcida, mas lá em Manaus, agora o reencontro com a torcida aqui do Rio de Janeiro, uma expectativa também aqui no Maracanã, conversando com algumas pessoas por uns certos palpites aí do estúdio. Daqui a pouco a gente deve saber de alguma coisa também, palpites para o jogo de amanhã, de um certo alguém. E também como é que o Flamengo vai se portar? Vai bem nessa partida? Vai conseguir desenvolver um bom futebol? O Tite deve ter a volta do Pulgar entre os relacionados, sim, mas será que ele vai colocar no meio de campo da equipe rubro-negra? Porque o Alan tem ali desempenhado até um bom futebol, talvez não no nível dos tempos de Atlético Mineiro ainda, mas tem desempenhado um bom futebol. O Pulgar ficou basicamente um mês fora da equipe, uma entorse no tornozelo esquerdo, teve todo o tempo para se recuperar, está recuperado, vai para os relacionados e aí tem um treino ainda hoje à tarde, vamos ver o que o Tite vai optar. O Bruno Henrique provavelmente vai voltar também, entorse no pé esquerdo, também um bom tempo fora, deve ser opção. E aí o Tite vai escalar a equipe. De La Cruz não preocupa, aquela tranquilidade que teve depois do susto lá em Manaus, e isso já aliviou um pouco, deu um quentinho no coração rubro-negro. E aí na frente Pedro, Arrascaeta, enfim, Cebolinha, todo mundo já sabe como o Flamengo é escalado pelo técnico Tite. Mas fica, Edu, sem sombra de dúvidas, aquela expectativa se o Flamengo vai conseguir desenvolver um bom futebol, abrir logo o placar, como fez contra o Bolívar, cumpriu logo a sua missão, transformou a atmosfera do Maracanã em uma atmosfera muito positiva naquela ocasião. E naquele jogo, estava ali atrás de um dos gols, a torcida já pediu o Gabigol logo no primeiro tempo. Fez 3-0, queria o Gabigol em campo, o Gabigol mandou beijinho para a arquibancada, ovacionado. Só que no dia seguinte foi o fatídico dia que ele vestiu a camisa do Corinthians. Como vai ser de lá para cá aquela reação? Como é que a torcida vai encarar o Gabigol? Teve jogo de basquete aqui no Rio de Janeiro e o Gabigol foi um pouquinho xingado, digamos assim, pela torcida, falando que não precisa... O Flamengo não precisa mais de você. Vamos ver como é que vai ser essa reação, esse olho no olho com o calor do Maracanã. Expectativa de 60 mil pessoas aqui amanhã. Vai ferver. O clima, a temperatura do Rio de Janeiro está mais amena, está mais tranquila. Então, boa para a prática do velho esporte bretão. Vamos ver como é que vai ser à tarde o treinamento do Tite para ver quem de fato ele vai colocar na equipe. E o Fabrício Bruno pode fazer um dos seus últimos jogos com a camisa do Flamengo, talvez esse jogo, e aí o clássico contra o Vasco no fim de semana, muito encaminhada a venda dele para o West Ham da Inglaterra por 15 milhões de euros, daí uns 83 milhões de reais mais ou menos pelo câmbio. Então é o que gira em torno dentro de campo do universo rubro-negro. E para um zagueiro é uma bela venda mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar dessa saída do Fabrício Bruno. Agora, antes que você faça a pergunta, que eu sei que ela está guardada, guarde, porque a audiência está subindo cada vez mais para a pergunta do Pedro Torre, mas eu quero saber como é que está o Flamengo fora de campo, né? Algumas notícias aí estão circulando. Tá tudo calmo ou continua a agitação aí no Flamengo?
calmo no Flamengo não existe, né, Edu? Não existe jamais no Flamengo. Isso aqui é um caldeirão em eterna ebulição, não tem como. Cada dia surge uma notícia e agora fora de campo. Hoje houve até duas notícias sobre dois dirigentes do Flamengo. Primeiro, sobre o Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Houve aquela questão com aquela briga com o torcedor, aquela questão toda no ano passado. Agora surgiu hoje até uma informação do jornalista Rubem Berta, que há um delator que aponta um esquema de corrupção de Romário e Marcos Braz. E a Polícia Federal investiga. Então isso chegou para o ambiente rubro-negro, isso certamente desgasta a imagem do Marcos Braz, é algo que está sendo investigado ainda, mas chacoalha demais. É do tempo que ele era secretário de esportes do Rio de Janeiro, anterior a essa passagem dele como vice-futebol do Flamengo, que começou em 2019. E do outro lado tem a questão do Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas do Flamengo. Ele teria sido consultado pelo delegado Márcio Petra, que foi o delegado que indiciou, por exemplo, o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, no caso do Ninho do Urubu. Ele teria sido consultado informalmente pelo delegado, então isso pode mudar um pouco o panorama da questão do Ninho do Urubu. Então são dois personagens antagônicos hoje na política rubro-negra, já houve até uma certa troca de alfinetadas públicas, então é ano de eleição, então tá pegando fogo o caldeirão rubro-negro publicamente, com algumas alfinetadas, essas questões aí, e o Pedro Ivo sabe muito bem como é que isso funciona, como é que essas coisas vão acontecendo e vão se avolumando no dia a dia. É sempre bom o Flamengo ter paz assim dentro de campo, porque as coisas fora de campo vão se avolumando e pode complicar ainda mais o noticiário rubro-negro, né? Pedro, e aí, seu xará trouxe as informações, cada vez um capítulo novo no Flamengo, hein? Edu, o Flamengo é muito grande, né? E tudo que é muito grande, entidades, ou clubes e organizações, não só uma questão esportiva, mas tem também seus tentáculos políticos. E o pano de fundo de tudo que acontece, de tudo que é publicado, de tudo que surge na mídia, é vazado, acaba circulando nesse momento, é uma guerra entre o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de Relações Externas, Cacau Cota. Por que da guerra? Porque o acerto interno dentro do Flamengo é que o candidato que representaria, teria um candidato único de dentro da diretoria para tentar angariar os votos do torcedor rubro-negro. A eleição para vereador seria o Marcos Braz. Num dado momento, houve um rompimento desse acordo interno, um acordo informal, onde o Cacau Cota, né, diretor de Relações Internas, também quer se lançar candidato a vereador. Então, dentro de uma mesma diretoria, dois nomes que vão disputar a atenção do eleitorado rubro-negro. Então, a partir disso, começa uma guerra fria nos bastidores. Não por acaso começa a ser veiculada, começam a aparecer informações que desgastam a imagem do Cacau Cota, ao mesmo tempo de informações que desgastam a imagem do Marcos Braz. Esse é o pano de fundo dessa Guerra Fria. A questão do Cacau Cota ela é sensível também, porque o Márcio Petra, que foi o primeiro delegado da 42ª Delegacia na região do Recreio dos Bandeirantes, que assume o caso inicialmente do incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou fatalmente as 10 crianças, ele se consulta informalmente com o Cacau. O Cacau era uma figura do cenário político rubro-negro, não tinha exatamente um cargo nessa diretoria. Informalmente, ele diz que isso, em delação gravada, que foi publicada hoje, veiculada hoje, através do site Metrópolis, ele informa que ele se consultou com o Cacau para tentar entender como funcionava o organograma do Flamengo, como funcionava a organização, e o Cacau dá um parecer ali de como funciona, quem manda, quem não manda, e induz, segundo palavras do próprio Márcio, que a responsabilidade daquele caso ali era da antiga gestão, do Eduardo Bandeira de Mello. Então acaba informalmente nessa consulta passando esse tipo de informação ao Márcio Petra, que depois indicia por 10 vezes o Bandeira por homicídio, pelos 10 homicídios das 10 crianças. Então, ele indiciou e ele não registrou isso nos autos, que ele se consultou informalmente, não registrou isso no inquérito, se consultou informalmente com o Cacau. Dias depois, o Cacau, depois de empurrar quase que essa conta para o Bandeira, acaba ganhando um cargo na gestão do Landim, e até hoje intocável, apesar das inúmeras polêmicas, rompido, não pode frequentar o futebol, rompido com o Marcos Braz. Essa é a informação de hoje, que óbvio vão ter que se explicar para quem investiga o caso. E do caso do Marcos Braz, é da época Marcos Braz, desde lá de trás, quando era vice de esporte olímpico, de futebol, e aí sai vereador, aí não é eleito, aí continua no mundo político, aí acordo para cá, Secretaria de Esporte para lá, um esquema de desvio da Secretaria de Esporte para a campanha do Romário. Então um estaria ligado ao outro, o Romário diz que não tem nada a ver com o que o Braz faz, e o Braz fala que não tem nada a falar, que toma um susto com essa informação. Então, no meio dessa Guerra Fria, começa a pipocar informação de um lado e de outro
para sangrar. Ah, isso entra em campo? Isso não entra em campo, mas isso ajuda a explicar que o Flamengo vai muito além das 4 linhas. Por que o A não fala com o B, por que o B não fala com o A, aí o outro tenta aparecer, o outro diz que é responsável pelo estádio, o outro diz que posta em direto em rede social. Então isso ajuda a explicar. O Flamengo é tão grande que esses tentáculos políticos também acabam presentes no dia a dia. Agora, não entra em campo, mas são essas pessoas que respondem pelo clube. É o Braz que vai dizer o que vai acontecer com o Fabrício Bruno, é o Cacau que quer dar entrevista com o prefeito para dizer o que vai acontecer com o estádio. Então acaba sendo a imagem do Flamengo vinculada foram as notícias, vinculada a essas pessoas que estão devendo satisfações aos órgãos públicos, aos órgãos de investigação. Então é o Flamengo que é o que o Pedro disse, né? Quando parece que tem um joguinho para confirmar a classificação, pode ter uma paz, 60 mil pessoas no Maracanã, mas a turma que acaba orbitando ali o futebol em troca de poder e de apoio político, de projeção pessoal, não deixa o clube em paz. Bom, Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite, o Rogério Vogan vai narrar com comentários do Paulo Calçade. Calçade, esperamos você aqui. Zinho também está nos comentários e o Carlos Eugênio Simon assina o Pedro. Nós vamos campanha. O Zinho assiste todo dia. E um beijão pra ele, Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. E a campanha? A campanha do Calçade, ela nesse momento está... o povo está fazendo a hashtag Calçade Vencer Feliz no F90 e subindo a hashtag, né? Ele mandou mensagem, disse que... E agora tem uma disputa, né? Gente mandando, ele, Jean, André, para ver quem vem primeiro, sabe? Para ver quem vem primeiro, mas... Mandem mensagens nas redes mandem sociais, as cartas, né? No que são Instagram. importantes também para a gente sortear, o comentarista sorteado, assim como fez já o Donan em algum momento da carreira dele. Pedro, para a gente finalizar, o povo não esquece, a sua promessa foi importante. Vem aí uma pergunta importante também para definir o destino desse jogo. Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite. Agora, para né? você encerrar sua participação. Qual é a sua pergunta, Pedro? Edu, o povo tá palpitante aqui pelo Maracanã, tá querendo saber exatamente qual é o palpite dele, de Bueno, sobre esse jogo de amanhã, Flamengo e Milionários. Como vai se desenhar essa classificação aqui amanhã? O talismã da nação, lá vem ele, Rodrigo Bueno. Estou muito feliz em receber uma pergunta do Pedro, né? Um abraço para ele, meu conterrâneo. Conterrâneo da onde? Rio de Janeiro, a gente Pedro. Meu Deus do céu, cara, mais um seu. Você tanto não sabe nada que Pedro é de Petrópolis, cara. Não, mas ele vive no Rio de Janeiro. Eu Nossa, não é impressionante o compromisso com o erro. Nascer em Petrópolis, Pedro. acabou pra mim. Carioca não é quem nasce no Rio de Janeiro. Meu Deus do Carioca céu. é quem ama o Rio de Janeiro, quem curte, quem desfruta do Rio. Você não precisa nascer no Rio pra ser carioca. Pergunta pro Pedro que ele acha do Rio, da praia, do calor, que você gosta tanto. A gente, né, já tivemos em várias oportunidades juntos aí, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte e tal. Mas especialmente no Maracanã, que é a casa dele. Vai a bomba! Bom, resumindo, olha, vai ser amasso esse jogo, viu? Vai ser amasso. Nossa, tá zicando. É aí que o Flamengo se Ué, é meu palpite. Se vocês acham que vai dar Milionários, eu acho que vai dar Mengão. Não é por ser representante da nação. Que vai atropelar, já tá zicando. Amassa. Cara, eu acho que amanhã a gente vai ter espetáculo. O Tite vai desencantar, porque ele começou a ganhar jogo, né? Começou depois desencantar? O jogo contra o Bolívar era quem? Auxiliar dele no banco? Então, ele começou a vencer. Contra o Corinthians era auxiliar no banco? Então, mas desencantar é assim, é amassar o adversário. Você quer 10-0? Amanhã. 10-0 não, 4-0. 4-0 pra você. Qual foi a... Não, quando isso foi 3-0. Bolívar foi Certo, quando isso foi 3-0, não foi? Foi isso? 3-0 não é goleada. 3-0 é o chamado placar clássico, né? Goleada, vou ensinar pra quem não sabe, são vitórias por 3 ou mais gols de diferença. Foi 2-0. 2-0 e... 2-0, então. Contra o Bolívar foi 4-0. Tirar no gol também é pior. 4-0. Ele não viu contra o Bolívar, não valeu. Não era o Tite, não foi 4. Então, então é o seguinte, 4-0 no Milionário. 4-0. Fora os ameaços. Então, assim, o meio campo, pelo que eu vi, vai ser aquele meio campo que é o melhor que tem, com o meio campo estrangeiro, com o Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Mas o meio campo que e o Gerson ali pra direita ali e tal, pra não tirar a velocidade do time. E o Arrasca? O Arrasca, então, é o meio campo gringo, né? Que muita gente teme no Flamengo, que não vai estar na Copa América. Durante a Copa América vai desfalcar. 4-0 então, com esse meio campo pra cima dos Milionários do Alberto Gameiro, dá pra mostrar o Gameiro aqui? Olha o duelo de opostos. O Tite com a sua roupa social, né, ali e tal. Mas o Gameiro tá de agasalho esportivo. Ele tá com o quê? Ele tá de agasalho esportivo. Olha o detalhe do colar dele. Olha o pescoço do Gameiro. Dá pra dar um detalhe no pescoço? Mas o que você quer dizer com isso, cara? Cara, olha o relógio dele. Dá pra dar os acessórios? Dá pra mostrar os acessórios? O Gameiro é uma figuraça, né? Então, assim, é um cara mais despojado, né? Mais assim, né? Raiz. Então tá, 4-0.
4-0 fora os ameaços, um baile rubro-negro no Maracanã, como diria a música. Vou liberar o Pedro Torre. Pedro, bom trabalho para você, para toda a nossa equipe. Seguimos por aqui para falar de Flamengo e Milionários. Então, com isso, né, Pedro, fica evidente que amanhã Tite vai calar Rodrigo Bueno. Obrigado, meu amigo. Vai calar então? Ele vai jogar feio, é isso? Vai perder? Não, você falou que vai dar espetáculo. Frios na espinha dos rubro-negros aqui, mas seguiremos aqui. Amanhã tem transmissão exclusiva, 21 horas, todos ligados na ESPN. Um abraço aí, amigos. Valeu, Bom Pedro. funk pra vocês. Valeu, um abração. Valeu, Xará. Valeu, meu irmão. Você vai voltar naquele assunto. Meu irmão, é como a gente fala. Ô, Pedro, sem brincadeira, isso aí chega... Eu não sou carioca, aliás, admiro muito o Rio de Janeiro, que é um lugar que eu moraria facilmente, mas com 2 cariocas aqui, chega 3, né? Outra coisa, seu Carioca, mandar um abraço aqui. Alain de Nova Iguaçu, que é meu parça. É parça. Lá da Baixada. Eu não fico só no Rio de Janeiro, não. Chega lá na Baixada e fala que é teu parça. É o meu parça, Alain lá de Nova Iguaçu. A gente vai... Meu parça. Chega lá e fala que é teu parça. Fala. É. Sabe muito. Tá, isso calma. aí. Isso aí. Vamos falar, já que você me deu o gancho do meio de campo, Dona, o meio de campo do Flamengo, Pulgar, De La Cruz e Arrasca. Mas tem o Gerson. Como é que encaixa o meio de campo desse? E aí, joga quem? O Gerson pela direita ali, onde estava jogando bem jogou muito bem o Gerson. Tá. Contra o Corinthians e contra o Bolívar, mas pela direita. Acho até que naquela ocasião o Tite conseguiu resolver um pouco aquele lado direito ali. Né? Com o Pulgar como primeiro homem ali, o De La Cruz, acho que na melhor versão dele é o segundo homem mesmo. Vem de frente, né? Consegue organizar, chega ali também como um elemento surpresa e vê como é que vai ser o Arrascaeta. O Arrascaeta que está numa temporada abaixo, né? Fisicamente e tecnicamente. Um jogador que está um pouco abaixo. Olha aqui, tá falhando a voz, é mole? Mas é um terror. Cara, É energia aí. Aqui a responsabilidade é outra, amigão. É o Ian, Aqui não falha a voz. Esse programa não é para os fracos. Tem cara que vem aqui e afina lá, pipoca lá. Não tá aguentando a pressão lá. Não conta pros caras aqui, mas às vezes Cara, não deixa o Donan falar, Zé. do casamento. Deixa eu te falar. Tu exagerou sábado, né? Sábado eu fiquei... E só falou aí. Aliás, o seu sábado começa, a informação que eu recebi de um fã de esportes aqui, que você estava no avião indo também recepcionar Quem? o noivo que estava chegando pro buffet. Calma! O noivo chegou pro buffet, não é que negócio de jogador. Chorou que não encontrou no Mas vamos lá. aeroporto, que queria ter Vai. visto no Você aeroporto. sabe quem tava no mesmo voo que eu? Chorou? Eu sei. Quem? Não, trabalha aqui, trabalha Galindo. no programa. Galindo. Só folga pra caramba, hein? Mas 7 da manhã, já tava indo lá É a pro Rio de Janeiro. famosa composição. Vamos voltar, vai. Falhou, mas Não, a vamos questão do Arrascaeta, né? lá. Tecnicamente ele tá abaixo, fisicamente também é um jogador que tá tendo dificuldade, né? A gente não pode falar que tem uma sombra. Que é o tamanho do Arrascaeta, ele é um craque, um dos melhores jogadores do país. Mas você tem a possibilidade do Lohan. Um garoto que já foi utilizado, né? Foi muito bem no jogo contra o Corinthians. Pode ser uma outra alternativa. Agora, se a gente for pensar tecnicamente em potencial, acho que o Tite vai ter a chance de colocar o time ideal do meio pra frente, né? O torcedor do Flamengo encara hoje, né, esse Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, o Gerson pela direita, Cebolinha e Pedro como o time ideal. Vamos ver se ele consegue resgatar o nível que a gente acompanhou contra Corinthians e Bolívar. O jogo contra o Amazonas foi um jogo ruim, displicente, lento, pouco criativo. Né? Eu espero mais em uma noite de Libertadores que é muito importante para esse Flamengo contra o Milionários. Aliás, você mande seu vídeo pra gente, né? Participe, porque você vai ser o Tite da vez, vai encaixar o time pra você. Como você vai fica fazer tranquilo que o Bueno pra vai acertar escalar bem. todo mundo? Vai ter que dar show ou não? E também já teve a sua opinião sobre Gabigol. Caraca. Como é que ele vai ser recepcionado? Qual o número, Zé? O número? 5511-9595-9108. Mande, o Sabe Zé de cor, pediu, já? você vai Sabe, participar. Eu tava de hoje. E aí você vai atender. Aliás, Desde que tiraram o retorno aqui da frente. aí tá ruim pra ele pra olhar. Ali, eu tô só aqui assim, ó. Hein, vai virar de assim. Sim. Mandar um abraço pro meu primo Wellington lá, ele tá em Ourinhos, Achei eu fui que tu pra ia mandar Ourinhos. um abraço pra pro Amaral. todo mundo de Ourinhos. Também pensei que você ia falar do Nossa Amaral. audiência O olho pra maravilhosa de cá, Ourinhos. falando. E o Amaral que fez o segundo gol na carreira. Parabéns, Amaral. Que golaço. Nossa, o gol do Amaral mais lindo da Zé falou Zé. que ele vai passar 3 anos ali pegando e não vai. Zé, Isso. esses caras, Zé, falam... Você foi bondoso aí. Eu tenho uma... Ia botar de TVT toda hora. Amaralzinho, grande Amaralzinho Amaral, merece. gente boa. Ô Zé, eles falam, pô, Zé, o Amaral jogou na mesma posição que você jogou também de volante. Sim. Quando esses caras aqui falam de meio de campo, parece que é videogame, bota lá 2 para armar. Ah, mas Quem falam que com marca? conhecimento. Não, eu sei, mas tô dizendo assim,
O marcador, ele fica desesperado quando ele tá vendo, ó, vem Gerson. O Pulgar fica olhando e fala, mas quem vai me ajudar na marcação, na composição? Então, você está falando de ataque ou de defesa? É, de Define, defesa, você quer isso, de defesa. Que eu fale sobre defesa? Isso, Por meio exemplo, de campo se eu fosse defensivo. jogar contra o Flamengo. Isso. Não, se jogasse nesse meio de campo. Nesse meio campo? Com esses caras na frente. Normalmente é o Pulgar que faz a primeira marcação ali, né? O primeiro volante, o De La Cruz sai um pouquinho mais e o Gerson vem um pouco por dentro, talvez. Não, é tranquilo. Tranquilo, dá porque pra você... jogar, né? Não, dá para jogar, porque o importante é você saber se posicionar. Se posicionando bem, você consegue jogar, você consegue fazendo uma boa leitura, por exemplo, onde o Arrascaeta está, o De La Cruz, qual é a movimentação. Então você já se posiciona antecipadamente, porque se a bola for perdida, você consegue recuperar e jogar ao mesmo tempo. Mas eu não vejo... Eu vejo a possibilidade de você montar um meio-campo muito forte. Mesmo, por exemplo, eu concordo com o Donano, o Arrascaeta não está jogando aquilo que se esperava dele, né? Por aquilo que nós já vimos ele jogar. Sim. Existe uma possibilidade do Tite aproveitar um pouco mais o Arrascaeta sem aquela função de voltar para marcar, porque o Arrascaeta está voltando para marcar, participando um pouquinho mais e tal. Mas, por exemplo, se você tem o Gerson, você pode falar para o Arrascaeta, libera um pouquinho mais, Gerson, quando perde a bola, você fecha um pouquinho mais por dentro, ajuda um pouco mais na marcação e deixa o Arrascaeta indo um pouquinho mais para o lado, ou se não pega o primeiro volante e tal. Você tem como armar essa equipe de uma certa forma para dar esse equilíbrio e um pouco mais de tranquilidade para o Arrascaeta jogar um pouco mais, né? É tudo uma questão do treinador encontrar o famoso, né, Bobô? Equilíbrio, né? Que ele encontrou quando o Gerson saiu da equipe e ele colocou o Pulgar de novo. O Pulgar não, ele colocou o De La Cruz por dentro e aí conseguiu ajustar bem essa equipe do Flamengo. Mas eu vejo uma possibilidade muito grande do Flamengo jogar bem, porque, primeiro, o Flamengo tem que dar uma resposta em relação a Libertadores, né? É um jogo chave, é uma final. Teremos o Maracanã provavelmente lotado, aí isso é uma coisa que ajuda muito e potencializa ainda mais essa equipe do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo, todas as vezes que precisou dar uma resposta, quando foi questionado, quando foi pressionado, quando o Tite foi muito criticado, o Flamengo conseguiu dar uma resposta positiva nos últimos jogos, tirando o Amazonas, que eu acho que aí foi mais uma questão de... Sabe aquela coisa? Né? A gente tem que jogar contra o Amazonas, vamos lá, sabe? Vamos lá. Gramado foi a desculpa lá, Zé. Não, vamos lá. Tá. O jogo agora é Maracanã. Agora não, Arthur, agora... Me permita discordar? Claro, eu você acho, quer um que debate. a gente está entrando num embalo aí de meio campo ideal, quadrado não sei o quê. O meio campo ideal do Flamengo hoje não é com o Pulgar. Você acha que não? Quem vai marcar? Ele caiu de Não, produção, gente, mas calma, acho que ainda eu tô falando assim, o Pulgar não vinha bem, não vinha bem quando se lesionou, não vinha bem quando se lesionou, não vinha bem quando se lesionou. Esse meio campo junto não tem uma grande atuação para chamar de sua esse ano, o De La Cruz chegou esse ano, então pensar para esse ano. E o time do Flamengo, ele encaixa sem o Pulgar. O ideal para mim, pelo que eu vi até agora de encaixe, é Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Então, assim, a gente está projetando que pode ser, pelo que o Pulgar fez lá atrás, num outro desenho de time. Não era esse meio campo, o jogo do Fluminense, pra mim muito celebrado no Carioca, não era? Muito celebrado para mim. Assim, né? Não, para mim é. Para mim, não, o que eu tô falando Você acha que tem muita Para mim, diferença, a gente passou o ano até aqui falando que o Flamengo não tinha decolado. O Flamengo tem suas duas melhores exibições. Não. O Flamengo decolou todo mundo. A gente falava como um todo que o estadual era estadual. As duas partidas que o Flamengo... O Tite estava ameaçado até a véspera do jogo contra o Corinthians, que não tinha achado o Flamengo. O Tite muda o desenho do time. Ele muda o desenho e bota o Alan na base, a Arrascaeta do lado, a Arrascaeta De La Cruz do lado. Porque ele tem medo de tirar o Gerson do time. Mas A verdade vamos lá. é essa. Você acha, Zé? Eu acho que ele difícil pra ele tirar o Gerson. O time melhorou, tava bem. Fora, o time tava bem. O Gerson caindo pela direita, jogou muita bola contra o Corinthians e mais ainda contra o Bolê. E não é nem como ponta. É uma função muito interessante, que ele é quase que um quarto meio de campo. Ele começa na direita, cai para a esquerda, segundo tempo contra o Bolívia, ele vai construir lance de gol lá na ponta esquerda. Ele tá solto. Ninguém tá preso. Então o que eu tô falando porque o Pulgar pode estar à disposição amanhã e é o meio-campo ideal do Flamengo. Por que aí, Alan? Mas o Pedro... O desenho... O Pulgar é o titular. Na cabeça do Tite... Não acho. O desenho que assim, funcionou para mim foi... Falou que o meio-campo é ideal aqui? Não, o Bubu eu acho que é. Pra mim é. O Flamengo vira e passa a funcionar com Alan, De La Cruz, Arrascaeta um pouco mais à frente.
Gerson numa ponta, saindo, vindo por dentro, Cebolinha e Agora você Pedro. pode falar que o Não, Flamengo... o único ponto é o meio campo ideal do Flamengo esse ano não é Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Porque o Pulgar tava fora. Não. Pulgar Mas tava fora. então, o Pulgar antes de estar fora, ele tava mal, gente. Sim. Porra, então por que eu vou falar que isso é meio campo ideal? O Arrascaeta não tá bem. Ele deixa de compor o meio campo ideal do Flamengo? Não, mas o que eu tô falando é o Pulgar, não é o Arrascaeta. Depois eu falo do Arrascaeta. O que eu tô falando Mas eu acho- não, mas eu não acho- tem pra mim, não, porque o desenho ideal do Flamengo esse ano foi que o Pulgar tava mal. Que nesse desenho o Alan cai. O Pulgar tava apanhando pra caramba porque entregou um gol. Todo mundo bem. Ah, Todo mundo com a seta. projetando potencial é outra coisa. Eu quero o Bruno Henrique fazer na frente lá. Ano passado fez uma temporada. Mas o melhor... Era o cara que salvou, mas, né? por exemplo, Ano passado era outro desenho vamos do usar De La aqui. Cruz. Mas o melhor... Meu o melhor ponto é esse. Mas o melhor O Flamengo... próprio Tite, aliás. Sim, mas o melhor Flamengo que nós assistimos esse ano, qual foi? Cada um tem uma... É, tem na uma- Na minha Tem uma visão, foi formação. o que a gente viu contra o Bolívar Também. e contra o Corinthians. Alan De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Isso eu Pedro. concordo. Então se você falar pra mim que esse é o ideal pra esse ano, eu vou concordar. eu já acho pela dificuldade do jogo contra o Fluminense. Uma baita atuação. Não dá para comparar, por exemplo, a atuação do Corinthians contra o Corinthians. O Corinthians estava com 5 jogadores atrás, não tinha substituição. 5-3, 5-2, aí o treinador coloca o único jogador que era capaz de fazer a ligação no meio campo do ataque como centroavante para correr atrás dos zagueiros. Mas peraí, Zé. Era o Garro. Não, só um minutinho, só para Fluminense que terminar. dia? Só para terminar. O que acontece? Aí você tem que fazer um casamento entre as características de jogo. O espaço que o Gerson jogou, e eu não estou tirando o mérito dele, hein? Estou falando que o que ele encontrou, se você dá espaço para o Gerson jogar, pô, ele vai deitar e rolar. Foi o que aconteceu. Contra o Bolívar, fez uma grande partida, mas pelas dificuldades dos jogos, pela grandeza do adversário, pela rivalidade, pela característica, mata-mata. a importância para mim, por exemplo, contra o Fluminense, é um jogo muito mais difícil do que contra o Bolívar. Eu acho, por exemplo, a característica que tem o Pulgar, o Alan não tem. Que é de chegar na área finalizando, que é de construir umas jogadas com mais qualidade. E tem porque uma qualidade o Alan que o é mais mais marcação. Passe pra frente. Passe pra frente. O Alan toca muito pra trás. E eu pra gosto mim do só Alan. uma Mas, Pedro, uma Zé. pergunta. Eu gosto Todo do mundo Alan, bem, eu mas gosto todo mundo bem. Questão de Todo gosto, mundo a gente bem. vai ter essa discussão Não, do Flamengo. isso sempre. Porque O o que eu jogo ia- do Flamengo, o que ele eu é um ia cenário só- diferente do que o jogo O que eu do ia- Gerson. o que eu ia só questionar, por Do Fluminense, exemplo... desculpa, o de pressão lá em cima. Sim. O que eu ia só colocar Luiz Araújo esse jogo. só colocar a pimentinha Joga aqui, a pimenta. é o seguinte, o Arrascaeta influencia muito no rendimento dos times. Influencia muito no rendimento dos sim. times. Se o Arrascaeta não está bem, não estiver bem, a bola não chega. Você lembra- A bola tem... Mesmo, por exemplo, o Zé. Gerson, se você observar com o Arrascaeta mal, o Gerson não consegue fazer essa movimentação que a gente está falando de vir por dentro para jogar. Porque o Arrascaeta vai ocupar um espaço que o Gerson não vai poder jogar. O que eu acho é o seguinte, Zé, o desenho contra... São duas coisas. O desenho do jogo contra o Fluminense é um time que tem o Luiz Araújo aberto, o Arrascaeta mais à frente, e eu acho que aquele time funciona muito contra o Fluminense, que ele pega meio que um Fluminense, não é desprevenido, mas ele sufoca o Fluminense de uma maneira talvez que o Diniz não esperasse. Ele sufoca com o Luiz Araújo, que faz esse papel. O Arrascaeta, naquele momento, ele não é pela participação do Pulgar no jogo, a bola nem chega no setor. E contra o Bolívar, que é a outra coisa, que é ter a bola no pé, aí é um Gerson pela direita, o Flamengo jogando com a bola no pé, não só o Flamengo pressionando, empurrando lá atrás, porque quem tenta fazer isso no início é o Bolívar. E aí, quando tem a bola no pé, o Gerson cai de fora para dentro. E aí tudo bem, é uma questão de gosto de ter o Gerson por ali sim. para ter a bola Porque o cara vai montar o Flamengo ideal pra dele, pressionar, pra claro. recompor. Só que o que para mim é a boa atuação do Flamengo contra o Fluminense, quem acha que é essa, quem acha que é contra o... não passa pela presença do Pulgar no meio de campo. É isso que eu falo. O Pulgar, para mim, tem uma temporada muito abaixo no comparativo com o do ano passado. Tem. Pode ter a ver com a lesão. Ele tá voltando. Isso é um não é fato. que ele já tá no pico dele ali para tem que entrar, porque amanhã... O que eu tô falando é o Flamengo, para mim, que joga mais bola no ano, não passa pelo Pulgar. Então não tem por que eu virar para mim e falar... Mas é porque isso é o seguinte, a Pedro, grande mas aí- expectativa pro mas jogamento aí- do Tem, Pulgar tem de o volta. Flamengo ideal, que o torcedor novidade. define. Mas aí- Não é novidade, o mas Pulgar tá à aí- disposição. É, tá mas voltando não, a lesão. mas aí- Não é que tá mas aí- chegando o mas aí, Gabigol. Pedro, É o Pulgar mas que aí- não jogou bem reforço. esse ano. Tem Mas jogador aí- que volta que você não sabe o reforço. Não, Pra mim, ele bem é um O Pulgar reforço. tá mal esse ano, porque eu vou falar que no primeiro jogo de volta de lesão ele reforça. Mas aí, por O time que exemplo, funcionou foi com o Alan ali. mas aí, Eu acho que é um mas- recorte pequeno o time que funcionou ainda. com Não, o mas Alan, dois é jogos. o que tem pra falar, ué. 2 jogos. É o Eu acho time que são abre o dois Gerson, jogos. é o time que abre o Gerson e bota o Alan pro Pra De La mim, Cruz Alan de com a frente. sequência cresceu de produção. Pra mim, eu acho que tem um jogo apenas, que é contra o Bolívar. Contra o Corinthians, eu nem... Assim, o Flamengo Nem jogou bem considero. e tal, mas eu não acho que a dificuldade que enfrentou contra o Corinthians é a mesma dificuldade que enfrentou contra o Fluminense. Não acho.
Você falou assim, né? Você falou agora, Pedro, mas se o Pulgar não foi importante. Eu acho que foi importante, porque se o Pulgar não encosta para fazer a marcação pressão... Não acho que Só um minutinho, porque assim, você tem começo, meio e fim de jogo, né? Se o atacante chega lá, pressiona, se o meia chega lá, pressiona, e o volante fica parado lá na zaga, como é que funciona? Você tem que funcionar num todo. Nós estamos falando de equipes do Flamengo que funcionaram dentro daquilo que era esperado. Porque o Bolívar funcionou perfeitamente. Os caras pressionaram, espaços curtos, tal, beleza. Quando o Flamengo teve essa oscilação foi quando ele tentou colocar o Gerson, tirou o Luiz Araújo, não encontrou dificuldades. O Gerson também estava voltando, teve dificuldades para jogar, para encontrar os espaços. Agora, o que eu vejo por exemplo, eu vejo o Pulgar, que eu acho que tem um poder maior de passe, um passe melhor, e ele tem uma visão que o Alan, eu acho que o Alan não tem, que é o que o Donan já falou. O Alan é um cara que vai roubar a bola e toca do lado. O cara vai roubar a bola e vai tocar. É uma maquininha. É aquela que vai dar sustentação. O Pulgar é o cara que rouba essa bola, olha para frente e faz assistência. Eu acho que essa é a grande diferença que o Flamengo pode ter. Aí é que nem você está falando, é questão de gosto. Se o Donan gosta do Alan, você gosta do Alan, eu gosto do Pulgar, ou o Bubu gosta do Pulgar. Eu gosto do Zé Elias para comentar sobre volância. O Alan, não. Mas ele a gente está tendo uma discussão de volante aqui, o Zé conhece a posição muito bem. Eu gosto do Pulgar do ano passado, só que esse Pulgar do ano passado não chegou ainda. É porque, na verdade, Donan, o que a gente fala é o Flamengo ideal. Por exemplo, fosse um videogame. Imagina você, Bubu, fosse um videogame. Todo mundo com a seta para cima, que é aquela... Fica lá, tô bem, 100%. Pra botar Pulgar e... Então, todo mundo bem, é o Flamengo ideal. Mas, gente, o Pulgar não tá com a seta pra cima desde o ano passado. Mas a seta pra cima dele pode eu tenho que trabalhar com a realidade. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Então hoje você não colocaria o Arrascaeta? Você não colocaria? Não, o Arrascaeta tá jogando, o Pulgar nem jogando tá. O meu ponto é, a gente tá trabalhando com um cenário como se o Pulgar estivesse voando, tá no auge, então ele tem que estar no time ideal. Pra mim, não, ele tá voltando. Você acha que o Tite tem que barrar, deixar o Pulgar fora? Não, você tá querendo deturpar o que eu tô falando. Barrar, ele já tá fora, tá voltando. Você quer a primeira tela dividida? Não, barrar dividida, a primeira tela dividida. Ele me acusou de deturpar o que ele fala. Eu estou assumindo que eu faço isso. O senhor faz isso? Eu faço isso. Então, tela dividida. É uma tradição, é um prazer que eu tenho. Porque parece, por um momento, pra quem tá acompanhando esse programa, que ele espera o que você vai falar pra ele vir no controle. Não, eu não tô entendendo por que ele está tão feroz com o Pulgar. Porque parece. Não, gente, é que você virou e falou assim, o Tite tem que barrar o Pulgar. Então vamos pela parte semântica da coisa. Você gosta muito de português. Barrar é quando o cara está no time e você barra. O Pulgar não está no time agora, então não tem barrar. Você deixaria hoje no banco ele? O Pulgar não vem no time, Bubu. Só assim. É uma questão semântica. Barrar é quando você vem aqui todo dia, amanhã a gente fala, vamos barrar o Bubu no programa. Mas teve gente... Seria uma ideia impossível. O senhor quer isso? O senhor quer isso nesse programa, então? Mas teve gente... Peraí, o fã de esporte não deixa eu ser barrado no FNV. Mas teve questão de inteligência. O senhor está dizendo que vai barrar eu. Eu vou barrar, eu vou barrar pra isso não. Tá aqui, vou barrar o quê? Mas teve gente nesse programa aqui que falou, não vá barrar. Não barrou. O que o senhor achou que ele falou que ia barrar o senhor? Não, ele não tem poder pra isso. Pode até ser o desejo dele, mas quem manda no F90 é o público, é o nosso fã de esporte. E as pessoas, não só as pessoas da nação, todas as torcidas me adoram. Sabe aquele papo de não admite a minha saída do programa. Tá aqui o Donan, que eu tô com ele, não vai barrar. Mais um ano, não vai barrar. Tô com ele aqui. Tá bom. Então... E tô com o Zé também nessa daí. Com a volância, eu vou discutir com o Zé sobre volância. Mas esse papo é tão bom que amanhã, Zé, nós vamos até sugerir já pro Marcel, a gente já anotar. Vamos falar da questão do Gerson, que é interessante, não só pela tua frase, mas... Hoje ou amanhã? Colocar... Amanhã, porque nós não temos tempo que tem que falar de Palmeiras agora, quer apostar? Amanhã eu vou estar. Não. Amanhã você não tá? Não, você me tirou do programa. Eu tirei, não. O senhor que faz isso. Aliás, falar em barrar... Ele olha a escala e fala, uma vez por semana só e eu não posso ir mais. É cláusula. 2 vezes essa semana. Você cobra mais caro pra fazer o F90, não cobra, dona? Ele tem que cobrar, né? O programa F90 é mais caro. Tem um contrato ali, né? Seguro saúde aqui é alto. Minha asterisco lá. Às vezes, quando eu F90 termino o programa, parece que eu corri uma maratona. Agora, hoje eu sentei do lado do Bubu, passei até mal. Passou até mal. Vamos pro intervalo com o Bubu, que foi ao show do Andrea Bocelli. Uma linda canção de Andrea Bocelli pra gente ir pro intervalo. Não, é assim... Não, intervalo é um... é importante porque assim... Você tá emocionado? Eu achava que eu cantava mal. Aí eu fui com a minha mãe, presente Dia das Mães, fui ao show do Andrea Bocelli. Não, você não vai falar isso não. E aí eu percebi que, na verdade, eu nem canto nada, entendeu? Pra cantar mal eu tenho que melhorar. Cara, é um espetáculo. A canção a sangue. Tudo bem, Abel? Um grande abraço pra você, abraço a todos que estão aí no 360, é legal participar.
Estamos aqui nesse palco do jogo decisivo do Flamengo nessa Copa Conmebol Libertadores. Amanhã, 21 horas, esse jogo contra o Milionários. O Flamengo esperava até certamente estar já classificado, mais tranquilo, mas ainda tem uma missão a cumprir nessa fase de grupos. Tem de vencer, pelo menos por um golzinho de diferença ali. Placar mínimo já resolve. O Flamengo avança às oitavas de final e aí dissipa qualquer possibilidade de crise, né? Porque imagina o Flamengo com todo o investimento, tudo que tem, tudo que colocou nessa temporada, ficar fora da fase mata-mata da Copa Conmebol Libertadores. Você estava falando aí se é Alan ou Alan. É Alan. A gente perguntou para ele ano passado ainda na apresentação dele no Ninho do Urubu. É Alan. Tá bem ali no meio de campo, talvez não no nível ainda da época do Atlético Mineiro, mas vem bem. E vem bem há basicamente um mês, porque o Pulgar, que está liberado, pode ser que até seja uma opção do Tite para essa partida, mas o Pulgar está liberado, só que não joga um mês. 28 de abril, que foi a última vez que o Pulgar entrou em campo no clássico contra o Botafogo, uma entorse no tornozelo esquerdo, agora que está na fase final ali, já se recuperou na verdade, ficou fora da última partida, mas ele está recuperado, era o titular absoluto, a gente podia dizer, do meio de campo, mas agora perdeu alguns passos. Vamos ver o que o Tite vai observar nesse meio de campo para essa partida tão importante, que requer ritmo, né? Requer ritmo, intensidade e uma pressão muito grande para o Flamengo vencer essa partida aqui no Maracanã. Eugênio Leal, já faz algumas semanas que você vem dizendo o Flamengo vai ganhar as duas últimas. Você cravou aqui. A primeira já foi, com goleada, contra o Bolívar. Você mantém o seu pensamento, seu palpite? Olha, Abel, se o Flamengo não vencer o Milionários, que é o último colocado do grupo, que já não tem chance de classificação sequer para o play-off da Sul-Americana, eu acho que aí o Flamengo não merece nem passar de fase, né? Porque está jogando no Maracanã, em casa. Não que o Milionários seja um time ruim, não é. É um bom time. Aliás, estava até olhando ontem, estudando para a semana, as estatísticas da Libertadores, na fase de grupos, o time que mais finalizou foi o Milionários. Tem 95 finalizações na fase de grupos. Eles têm que pôr aquela velha frase, os caras têm que pôr o pé na forma. Como diria Luiz Penido, o grande garotão da galera. Bota o pé na forma, bicho. São 6 gols marcados em 95 finalizações. Ou seja, o time tenta, mas não converte. Então, acho que, sim, o Flamengo é a hora do foco, é a hora do jogo mais importante, é a hora que não pode decepcionar de jeito nenhum, é jogo decisivo para entrar com um clima mesmo de final de campeonato. E eu acho que o Flamengo tem condições, sim, vai ganhar. Repito, mantenho a minha opinião. O Flamengo vence o jogo amanhã, vai a 10 pontos e acho também que o Bolívar derrota a equipe do Palestino lá na altitude e vai ficar em primeiro lugar do grupo. É a minha expectativa, a minha projeção já há algumas semanas, né, Bel? E eu acho que vai ser assim. O Milionários vem aqui já eliminado, muito abalado, porque imaginava que essa pudesse ser a Libertadores para virar a chave, né? Para que o time conseguisse chegar à Libertadores pela primeira vez, assim, com uma campanha mais forte. Só que não, né? Impressionante. Repito, não é um time ruim, mas não consegue acertar em nível internacional. Tem uma grande torcida, muita mídia lá na Colômbia, mas não foi dessa vez que o Milionários se destacou na Libertadores. Acontecendo o que todo mundo espera, o mais provável, vitória do Flamengo, o Bolívar também garantindo a sua primeira colocação, enfrentando o Palestino em casa, obviamente o Flamengo classifica. Mesmo assim é decepcionante, né, essa participação do Flamengo na primeira fase. Não é, professor e André? O que todo mundo esperava era o Flamengo numa liderança e com tranquilidade, né? Eu colocaria muito decepcionante. Primeiro, porque o grupo foi considerado super acessível depois do sorteio. Segundo, por ser super acessível, é questão de primeiro lugar. O Flamengo realmente deu muita sopa as derrotas para o Palestino, influenciou aquela derrota, porque o Palestino é o clube que matematicamente pode complicar o Flamengo por conta daquela derrota do Flamengo para o Palestino. Mas eu acho que na prática, o Flamengo pega um adversário já sem nada a fazer na Libertadores. Eu acho que é mais isso do que propriamente uma possível baixa qualidade do time do Milionários. Em outras condições, o Milionários é um time que poderia até complicar o jogo, mas não tem motivação.
Então o Flamengo deve ganhar esse jogo e assistir o Bolívar ganhando e sendo o primeiro do grupo. E aí despachando o Milionário com um número até significativo, o Palestino com um número de pontos significativo. O Palestino cairá fora com 7 pontos, eventualmente perdendo a última partida. É uma pontuação bem alta, graças aos escorregões do Flamengo nesse grupo, né? O Flamengo deixou muito ponto pelo caminho. E o Flamengo passando em segundo, repito, é o mais provável, a não ser que o Bolívar perca em casa, enfim. Dificulta o caminho do Flamengo, é óbvio, mas não tira o favoritismo, na minha opinião. O time pode crescer dentro da competição, como já cresceu nos últimos jogos, quando goleou o Bolívar, quando foi muito bem contra o Corinthians no Brasileirão, e pode chegar ao título, pode chegar numa final. E, obviamente, né, Pedro, o Flamengo passando em segundo, eu imagino que seja o segundo lugar mais temido no sorteio para as oitavas, né? Geralmente encarna esse papel, né, Abel? Com o Flamengo passando em segundo lugar, já aconteceu recentemente, passar em segundo lugar do grupo, e encarna esse papel de segundo lugar tão temido assim, e teve dificuldade em decidir segundo. Ano passado, por exemplo, acabou eliminado pelo Olímpia, por exemplo. Então, é uma situação não muito agradável você também passar em segundo lugar e ter que decidir fora. Mas, certamente, se você pegar, por exemplo, vamos dizer, o Palmeiras, que costuma fazer o primeiro lugar geral, a primeira melhor campanha, a melhor campanha, melhor dizendo, da fase de grupos da Libertadores, pega um Flamengo e Palmeiras logo nas oitavas, você não dá para apontar nenhum favorito nesse sentido, né? Fica ali uma briga de cachorro grande, como diria o saudoso Apolinho, o Aston Rodrigues. Então, fica mais nesse sentido aí, de que o Flamengo, por tamanho investimento, pelo time que tem, pelas peças que tem, pelo treinador que tem, ele entra ali como se não favorito, dependendo do confronto, pelo menos de igual para igual, com um grande campeão, tricampeão da América, como é o Palmeiras. Agora, só voltando um pouquinho, Abel, você falava aqui desse jogo contra o Milionários, a importância tamanha que existe e tudo mais. Seria importante também para o Flamengo tentar resolver logo essa parada contra o Milionários, não transformar nada em drama, criar uma atmosfera bem favorável no Maracanã, como foi no jogo contra o Bolívar, que foi bem rápido, porque tem um elemento aí que é a questão do Gabigol também, né? Porque vai ser o primeiro jogo do Gabigol no Maracanã depois da questão com a camisa do Corinthians. Houve algumas manifestações na partida lá contra o Amazonas, mas o primeiro jogo com a torcida no Rio de Janeiro vai ser aqui. O Gabigol, que foi tão saudado contra o Bolívar, aqui atrás do gol, deu beijos, foi ovacionado e tudo mais. Essa maré virou bastante, então um jogo complicado e o Tite poderia recorrer, por exemplo, ao Gabigol, o Gabigol vai estar aqui por trás, a torcida pode se demonstrar um tanto quanto irritadiça, a gente vai ter esse termômetro também. Então é um jogo para o Flamengo tentar resolver o mais rápido possível para afastar qualquer possibilidade de terremoto, digamos assim, principalmente nessa parte da temporada, né? Confesso que eu estou com um ponto de interrogação aqui, estou com uma dúvida. Gabigol vai ser ignorado, vai ser cornetado, vai ser vaiado, entrando ou não, mesmo que não entre, ele vai estar ali. Normalmente no segundo tempo, os jogadores que estão no banco de reservas ficam num aquecimento. Qual será a reação do torcedor rubro-negro nesse reencontro com o Gabigol no Maracanã, depois do episódio camisa do Corinthians? Nesse aspecto, a paralisação do campeonato foi positiva para o Gabigol. Meu Deus do céu, velho. Porque o tempo ameniza, né? Será? O tempo ameniza. Eu não estou dizendo que a recepção será boa, mas se fosse no dia seguinte, a coisa seria bem pior. Agora já passou, já teve um jogo, já teve um tempo. O torcedor passou o final de semana sem ver jogo de futebol, 2, aliás, e tal. É não claro que isso não, não apaga o que aconteceu. Mas o tempo vai diminuindo a pressão, as dores. Mas, de qualquer forma, já falei aqui e repito, o Gabigol só vai reconquistar a torcida do Flamengo com desempenho em campo. Vamos comparar. Com gols. Vamos comparar com as últimas vezes. Eu acho que, primeiro, de cara, ele não terá seu nome pedido, como era comum no Maracanã. Segundo, na hora que aquecer para entrar, as pessoas vão se dividir.
ou talvez se dividir, não, mas em 3 partes. Alguns acho que ignorarão, como você falou, outros vaiarão, eu acho que haverá um burburinho ali, e outros, tentando abafar a vaia, aplaudirão. E aí é com ele. Aí ele vai precisar mostrar a bola, o que ele precisa mostrar há muito tempo, né? Eu também tenho muito essa sensação, que eu acho que a gente vai ter de tudo. De gente apoiando, de gente criticando. A questão é que qual grupo será maior. Então, e acho que é importante. Mas o que é fato é que acho que apelo, dentro de uma forma geral, ele diminuiu. Para mim, isso é claro. E a grande discussão do Gabigol no time do Flamengo é muito mais pelo apelo popular. Porque hoje, tecnicamente, já não de hoje, de algumas semanas, é inquestionável o banco dele. Assim. O Pedro hoje, que acho que é o cara que mais seria, pensando em posicionamento, o cara para disputar com ele. Ele e o De La Cruz são os caras mais consistentes da temporada do Flamengo. Então, assim, o grande trunfo que o Gabigol teria para poder, de repente, ter maior minutagem, maior espaço, vinha da arquibancada. Eu acho que ainda ele vai ter uma fonte, uma base ali, mas não tão grande como já foi. Olha, amanhã, então, 21h, Flamengo e Milionários, com transmissão dos canais ESPN e Star Plus também. No Star Plus você pode assistir esse jogo. Com o De La Cruz, nós temos tela do De La Cruz, é isso, Leão? Que chegou a ser dúvida, o Pedro Henrique Torres já vai trazer mais informações, mas como diz a nossa tela, ele deve jogar contra o Milionários. Na temporada, sem contar o Campeonato Carioca, são 12 jogos do De La Cruz, é o segundo no elenco nesse quesito, 12 jogos, 2 gols, 2 assistências, 26 chances criadas, muitos duelos vencidos, ele lidera em todos os quesitos, até em desarmes. Olha como chama a atenção esse desempenho do De La Cruz com a camisa rubro-negra logo na sua primeira temporada. Ele volta mesmo? Isso já é certo? Ainda há alguma dúvida? Pedro Henrique Torres. Ele volta não, ele joga, né? Olha, Bel, a não ser que exista um problema de última hora no treinamento de hoje à tarde, que todos os rubro-negros esperam que não aconteça, ele vai para o jogo, porque foi só um susto. Deu um susto mesmo também na torcida, aquela imagem dele saindo de campo no jogo contra o Amazonas, colocou uma bolsa no joelho, e questão de joelho para o De La Cruz um pouco mais temerária, digamos assim, mas era o joelho esquerdo, que ele tinha um problema crônico até nos tempos de River, em alguns momentos ficou afastado, mas foi só uma pancada mesmo na reavaliação na sexta-feira, quando voltou aos treinamentos no Ninho do Urubu. Fez um regenerativo, depois ficou mais um tempo na academia no dia seguinte, só que já voltou aos treinamentos. O Flamengo até postou fotos dele, enfim, vai para o jogo, a não ser que tenha um problema de última hora, e é o motorzinho do Flamengo nessa temporada, né? A gente falando aí de Gabigol, o Gabigol que foi ovacionado contra o Bolívar e virou a chave completamente depois desse episódio com a camisa do Corinthians. O De La Cruz tem pouquíssimo tempo de clube e a torcida já fica enlouquecida com ele assim. Foi muito aplaudido contra o Bolívar aqui no Maracanã. Então é um xodó, virou uma espécie de xodó, porque representa bastante do que o torcedor quer ver em campo. Ele tem técnica, tem vigor e tem muita entrega também o tempo todo. Aquele baixinho onipresente, está em todos os lugares do campo. Então a torcida ficou muito assustada com a possibilidade de perder o De La Cruz para esse jogo importantíssimo contra o Milionários. Quando foi dada a informação que era só um susto, todo mundo aliviou, vieram aqueles memes na internet, graças a Deus, estava orando, alegria. Então, expectativa muito em cima do De La Cruz mesmo. É aquele cara que já chega no clube vendendo camisa, né, professor? Chegou chegando. Respondendo a pergunta ali, quem é o craque do atual Flamengo, eu acho que o De La Cruz hoje, na prática, é aquilo que o Arrascaeta representava até pouco tempo. Ele está entregando isso. Tá? Até porque tem tido... E o Arrascaeta não mais. E o Arrascaeta não mais, não tanto. Acho que ele ocupou esse lugar. André Donk, fale de La Cruz, André. Para mim é o protagonista do Flamengo ao lado do Pedro. Assim, são os caras mais consistentes que ele tem jogado. Obrigado, Andrezito. Eu estava esperando para ver se ninguém ia citar o Pedro aqui. Não, para mim já foi citado. Ele tem tudo para fazer um ano mais goleador dele. Acho que se ele mantiver a média, ele vai passar os 35 gols que ele marcou em 2023. É impressionante o que tem feito, mas o De La Cruz, que assim, além do jogador em si, que o professor falou, concordo, na importância que ele vem tendo,
tem dois aspectos para mim que ainda potencializam o efeito dele no time. Sem bola a contribuição dele é imensa. E se o Flamengo melhorou no quesito sem bola, sob o comando do Tite, também passa muito pelo dinamismo do De La Cruz. E outra é a versatilidade que ele oferece. Então, assim, ele pode jogar mais aberto pela direita, pode jogar de segundo volante, pode jogar centralizado, acho que não é o mais adequado, mas tem essa possibilidade. Enfim, é um cara que, dentro do que o Tite pensa para uma partida ou outra, durante um jogo, ele consegue se adaptar rapidamente. Então é um cara que tem sido... Olha, a parada é dura, né? Porque o Scarpa tem jogado muito bem, mas eu ainda acho que ele é a grande contratação até aqui do futebol brasileiro do ano. Abel Neto só não disse que De La Cruz é a Arrascaeta dos tempos modernos, porque a Arrascaeta ainda faz parte dos tempos modernos. Boa, professor Celso Zelt. Amanhã, então, 21h, no Maracanã, Flamengo Milionário. Salve, salve nação, temos uma bomba sobre o futuro do Michael. O Al Hilal tomou uma decisão importante e o retorno do nosso atacante ao Flamengo está ganhando força. Antes de continuar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades do Mengão. Michael teve um desempenho notável com a camisa do Flamengo. Embora tenha enfrentado alguns desafios a partir de 2020, ele conseguiu superá-los e se destacou como um dos principais jogadores do time em 2021. A torcida do Flamengo tem um carinho especial pelo jogador, conhecido como Robozinho, não apenas pelo seu carisma, mas também pelas jogadas memoráveis e pelos gols decisivos que marcou naquele ano. Atualmente, Michael joga pelo Al Hilal, equipe treinada por Jorge Jesus, mas está prestes a deixar a Arábia Saudita. O Al Hilal está interessado em negociar Michael para liberar uma vaga de estrangeiro e contratar Rafael Leão, do Milan. Diante dessa oportunidade, o Flamengo iniciou conversas para repatriar o atacante. Quando Michael deixou o Flamengo, ele e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, fizeram um acordo informal de que, se o jogador voltasse ao Brasil, o Flamengo teria prioridade em sua contratação. Com o interesse do Flamengo, as negociações têm avançado nas últimas horas. A diretoria do Al Hilal mantém uma boa relação com os dirigentes do Flamengo e está disposta a facilitar o processo de negociação. O clube árabe pede cerca de 8 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais, para liberar o jogador. No entanto, o Flamengo não está disposto a pagar essa quantia integralmente e busca negociar um valor menor, entre 4 a 6 milhões de euros, aproximadamente 22,4 a 33,7 milhões de reais. Michael, que conhece bem o Flamengo, chegaria para disputar uma vaga na ponta-direita. Embora os torcedores estejam acostumados a vê-lo jogar mais pela esquerda, ele tem atuado na Arábia Saudita pelo lado que o treinador Tite prefere. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham dessa possível volta do Michael ao Mengão? Deixem seus comentários e não se esqueçam de deixar um like. Queremos saber a opinião de vocês.